A visão ideológica era a visão formulada pela igreja, né? Num primeiro momento a teologia, depois uma teologia misturada com filosofia. Somente a partir do século XIII é que você vai ter a fixação daquilo que vai se chamar de filosofia cristã, que é a implantação de Aristóteles, né? Platão já tinha sido implantado por Santo Agostinho, mas a ideia básica é de que o cristianismo se bastava nos seus dogmas. Depois vai havendo uma amálgama de pensamento grego com pensamento cristão, que vai desembocar no chamado Renascimento ou humanismo, né? Bem, nesse período, portanto, você tem o vigor ideológico da igreja, que não somente é vigor ideológico, mas se transforma em poder político, econômico. Ela determina o que é verdade, o que é erro, quem vai viver, quem vai morrer, o que é certo, o que é errado. Ela depõe príncipes e reis, ela coroa reis, imperadores, né? Vocês todos devem conhecer um pouco desse passado. Por volta do ano 1000, Henri Pirani tem muito esse... É um trabalho lindíssimo, que ele tem um texto que ele tem, mas aí você tem vários historiadores nessa mesma linha, mostrando a construção da Europa, né? Que nesse momento nem se chama Europa, né? Você tem uma figura estranha aparecendo na Europa, aparecendo nos feudos. É o mercador. O mercador vem lá dos portos da Itália, do outro lado, né? E vem nos seus burros de carga, vem trazendo mercadorias para vender nos feudos, normalmente para vender para os senhores feudais, né? É uma espada bonita, ele vem trazendo sal, ele vem trazendo especiarias que não existiam, ele vem trazendo tecidos, ele vem trazendo coisa para vender. Mas isto é algo, no início, é uma coisa estranha, porque os feudos bastavam-se a si mesmos. Nem moeda existia para dizer, vou comprar uma determinada coisa na Europa. Mas estes mercadores lentamente vão parando em alguns lugares, ou cruzamento de rio, porque muitos vinham por rios, né? E eram tropas grandes, porque havia sempre bandidos à espreita, e portanto eles vinham até com muitas armas para se defender. Então, eles normalmente não era uma andança, e aí a questão de tempo, não era uma andança de um dia ou dois, era uma andança de anos e anos que eles traziam suas mercadorias para vender. Em alguns momentos, eles paravam por causa do frio, quer seja num cruzamento de rios, quer seja ao redor de um castelo, para até ter segurança na sua estadia. E lentamente, esse lentamente é lentamente mesmo, nesses lugares onde eles param, vão se formando pequenos lugarejos habitados, mas que não são habitados nem pelo senhor feudal, nem pelo servo da gleba, ou quando muito está ao lado do castelo do senhor feudal, que vocês não imaginem que seja castelo como você está pensando. É um monte de pedra uma em cima da outra, que era mais fácil viver fora do castelo do que viver dentro, né? A gente faz ideia de castelo, disso é depois, né? Então, estes lugares de habitação temporária se tornam permanentes, e eles vão se chamar burgos. E os habitantes do burgo, burgueses. Mas o que são os habitantes do burgo? São pessoas totalmente diferentes dos habitantes do feudo. Por quê? Porque os habitantes do feudo tinham uma concepção de que eles nasceram e vão morrer no feudo. Vocês sabiam que os habitantes do feudo, os servos da gleba, eles não podiam sair do feudo? Aliás, o senhor mesmo, o próprio senhor feudal, ele tinha que ficar no feudo, né? Ele podia sair, tinha que voltar, porque a guarda do feudo era dele, né?
E estes homens e depois algumas mulheres que estão ao lado do feudo, na verdade dentro de um feudo, não havia terra sem ser feudo, né? Mas estes eles não têm a cabeça do feudo, eles não têm as necessidades do feudo, eles precisam de liberdade para sair e voltar. Eles precisam ter a liberdade de vender, comprar, eles têm a liberdade de lucrar. Tudo isto, eles começam a buscar fazer valer. Em outras palavras, como a visão de mundo que eles têm, formada por eles mesmos, formada pela prática que eles têm, né? Eles não têm nada a ver com o feudo, eles não têm desejo nenhum no feudo. A coisa deles é a cidade, a venda, o lucro, a troca, né? Eles podem sair daqui e ir para lá. E outra coisa importante, lá neste pequeno povoado formado, lá as pessoas não são diferentes no sentido de uma ser superior à outra. A superioridade não vem da nascença, a superioridade vem da vida que vai fazendo com que um ganhe mais e outro ganhe menos. Entendem isto? Portanto, o conceito de vida, o conceito de relação, o conceito de valor destes habitantes do burgo, dos burgueses, não tem nada a ver com o conceito estipulado lá dentro do feudo, que no fundo são conceitos estipulados também pela igreja. E há um problema grave que vai se tornar também um problema da igreja, porque metade ou mais dos feudos e dos grandes feudos eram da igreja. O senhor feudal era o bispo. E é normalmente onde o bispo está, porque havia uma população maior de serviços, é que os feudos os burgueses vão formar o seu burgo. Percebam, portanto, que a visão de mundo destes homens e mulheres não tem nada a ver com a visão de mundo daqueles que estavam no feudo. Portanto, eles vão buscar cada vez mais construir o mundo à sua imagem e semelhança. Eles vão querer construir legislações. A primeira legislação que eles obtêm é aquela famosa carta de 1215 contra o rei João Sem Terra, lá na Inglaterra, Magna Carta, né? A Magna Carta é o primeiro documento que os pequenos proprietários e os burgueses arrancam de um rei. Eles têm direito, o rei não pode impor impostos sobre eles sem que ouça os representantes deles e assim por diante. O princípio daquilo que nós vamos chamar hoje de Carta Constitucional. Mas aí vocês vão vendo coisas mais interessantes. Ao longo do século XIV, por exemplo, você tem juristas estabelecendo legislações sobre ter, não ter, né? E até que 1617. Você já imagina que nesse momento as cidades já são muito maiores, a população da cidade já está bastante grande, né? Já começa a se pensar, e surge um sujeito chamado René Descartes, que nós conhecemos como um grande matemático, né? Toda a geometria analítica é dele, mas ele era também um pensador, além de ser espadachim, ele lutou lá numas batalhas, tudo, né? O cara era Mas ele estava em busca, como pensador, ele estava em busca do seguinte: há necessidade de se encontrar uma verdade, e esta verdade tem que ser base para todas. A verdade não pode se basear nem em alguém que diga que é verdade. Olha, esse óculos é bom e eu estou dizendo. Não, isso não é verdade, porque é opinião. Ou é mesmo que eu seja douto no assunto, a verdade está partindo de fora. Não, tá? Então, a verdade para Descartes tinha que ser uma sentença que fosse verdade em si e que não precisasse de nada para dar base a ela. Bom, chega